this narrow road chosen by a few. And all that I know is you told me to follow you. Boa tarde a todos e hoje no Você Mulher vamos falar sobre ovário policístico, uma doença que causa desequilíbrio nos hormônios femininos e pode causar alterações no ciclo menstrual, bem como também na pele, dificuldade para emagrecer e dentre outros problemas. E para explicar tudo sobre isso, eu recebo nos nossos estúdios a endocrinologista a doutora Patrícia Varela. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Eu, como ginecologista e especialista em endocrinologia também, estou à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Sim, tem bastante, hein? Daqui a pouquinho a gente vai tirá-las todas. Inclusive, nosso programa é ao vivo e você pode ligar por telefone 5644-5210 e fazer a sua pergunta para a doutora Patrícia. Estou aqui também com a Ana Cláudia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E boa tarde a todos. E fiquem com a gente, porque no segundo bloco também nós vamos ter um testemunho, né? Que com certeza vai de encontro com a sua necessidade. Exatamente. Nós vamos ter a história de superação da Milena, que foi mãe solteira e tem uma experiência muito forte para passar para vocês. Espero que você não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com a história dela. Agora nós vamos a uma matéria falando sobre ovário policístico e já voltamos. Os ovários são 2 órgãos localizados, um de cada lado do útero. Eles são responsáveis pela ovulação e pela produção de hormônios sexuais da mulher. Um ovário endurecido, parece um ovozinho de galinha e se fizermos um corte, você vai ver cheio de bolinhas dentro. A falta de equilíbrio na produção dos hormônios masculinos na mulher chama-se síndrome dos ovários policísticos. Ela produz mais hormônios masculinos em quantidade irregular, comparando com o hormônio feminino, ela deixa de ciclar. É fundamental esse equilíbrio para que ela possa ter os ciclos regulares. Por causa dessa doença crônica, é gerado na mulher características específicas dos homens, como o aumento de pelos no corpo e a pele e cabelo ficam mais oleosos. Todos os meses, nós temos o eixo hormonal que é estimulado para produzir folículos e haver ovulação. Se a ovulação não ocorre, esses folículos, eles deveriam regredir. Como eles não regridem, eles ficam na superfície e todo mês vai acumulando um cisto que seria um óvulo que não saiu. Karine passou por esse problema e teve sua menstruação desregulada durante anos. Eu menstruei com 10 anos. Aí veio, o primeiro mês veio normal, aí depois começou a desregular. Aí fiquei uns 2 anos sem vir, aí veio de novo, ficou 1 ano vindo, aí depois ficou desregulado. A síndrome é responsável por 30% dos casos de infertilidade e esse é um dos principais problemas causado por ela. Ana Paula já havia desistido de ser mãe após passar anos por tratamentos e cirurgias. Num dos exames de rotina, o médico percebeu que os cistos, vários deles, estavam crescidos e eu precisaria fazer uma cirurgia para retirar. E retirei dos 2 lados na primeira cirurgia, não lembro exatamente quantos, mas tive que tirar dos 2 lados. E aí, 4 anos depois, na verdade, eu tive que fazer mais uma cirurgia por outros cistos que também tinham crescido bastante. Eu tirei, acho que dessa vez eu tirei só 2. Mas quando ela menos esperava, a vida lhe deu um presente. De uma hora para outra, eu estava sentindo alguns efeitos, algumas dores, algumas coisas diferentes. E fui ao médico para saber o que era, se poderia ser um problema de menopausa precoce, porque eu tenho histórico na família, ou se era só um problema hormonal. O médico achou que poderia ser endometriose, e quando a gente foi fazer o exame, foi fazer o ultrassom, que ele falou, olha, fica tranquila, não é endometriose, mas daqui 9 meses isso passa, você tá grávida. Todo mundo achou que eu não vinha mais, aí eu chegando. Alex chegou quando Ana Paula estava com 38 anos de idade.
Esse é o presente mais precioso da minha mãe e do meu pai, né? O final feliz, como vemos na história de Ana Paula, é cada vez mais comum entre as mulheres que têm e procuram tratar a síndrome dos ovários policísticos. Nós temos várias medicações que estimulam a ovulação. Então, as mulheres que têm ovários policísticos podem ficar muito mais tranquilas, porque os estimulantes da ovulação são muito conhecidos e as mulheres podem hoje se utilizar dessas medicações. É o máximo, você chegar aqui de manhã ou de madrugada para acordar para dar mamar ou alguma coisa, ele abrir os olhinhos e sorrir para você, é demais. Para ter mais saúde e aproveitar as boas surpresas da vida, saiba mais sobre a síndrome dos ovários policísticos e seu tratamento no programa Você Mulher. Policiático? Nem existe. Oi. Perdão, programa ao vivo é assim, eu estou aqui conversando já com a doutora. Estamos tirando as nossas dúvidas também, né? Justamente porque existe uma terminologia que varia muito com relação a essa afecção. Então, há quem chame de síndrome de ovário policístico, que é o termo mais comum. Há quem fale síndrome de ovários micropolicísticos. Há quem fale outros termos que a gente não costuma usar e confunde bastante. Então, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando o que é a síndrome do ovário policístico. Perfeito. Que seria essa expressão mais usada? É a mais usada. Mas só podendo já fazer uma ponte, se alguém usar também o termo micropolicístico, não estaria incorreto, não tem nada demais. A única diferença é que o micro mostra que são pequenos cistos, por serem menores do que ovários policísticos de uma forma geral. Mas é uma síndrome, como o próprio nome diz, e essa síndrome consiste em um conjunto de alterações, principalmente alterações hormonais e alterações no metabolismo, no funcionamento do organismo dessa mulher. É uma síndrome que ela iminentemente deve estar associada à irregularidade menstrual, alterações ovulatórias e principalmente aumento de hormônios masculinos. Toda mulher tem hormônio masculino, Fátima, resta saber a quantidade. É isso que eu falo bastante para as pacientes. Quando essas dosagens de hormônios masculinos, tanto pelo sangue ou pelo exame físico da paciente, nós conseguimos perceber que há um aumento de hormônio masculino, que seria o que nós chamamos de hiperandrogenismo, nós podemos colocar essa paciente com um diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Então, 3 aspectos: irregularidade menstrual, alterações ovulatórias e aumento de hormônios masculinos. Que causaria o quê? A nível de sintoma? Vários sintomas. Em algumas pacientes mais, em outras pacientes menos. Mas o mais comum seria, por conta do hiperandrogenismo, que seria o aumento dos hormônios masculinos, como sintoma principal nós temos hirsutismo, que é um termo técnico para dizer um aumento de pelos nas mulheres de uma forma geral. Então, pelos em locais que a mulher não deveria ter pelos. Claro, existe um componente racial e tudo mais, mas um aumento de pelos em região de face, em região de tórax, nas mamas, no abdômen. Isso tudo pode estar correlacionado ao hirsutismo e aumento desses androgênios. Além disso, uma tendência à queda de cabelo, o que não significa que todas as mulheres que têm uma tendência à queda de cabelo têm hiperandrogenismo, mas pode causar hiperandrogenismo também. E também acne, que é um grande vilão que incomoda demais, porque é uma questão estética, muda bastante a autoestima da paciente. Além disso, é bastante complexa a síndrome, muito multicaracterísticas. Existem as pacientes com síndrome de ovário policístico magras, que são uma minoria, e existem as pacientes com síndrome de ovário policístico obesas ou com sobrepeso. Digo sobrepeso no estágio inicial a uma obesidade.
E é um grande estigma para essas pacientes. Elas fazem, muitas vezes, várias dietas e têm uma dificuldade muito grande para perder peso, e justamente por conta da síndrome, porque a síndrome, ela dificulta a perda de peso pelas alterações hormonais e metabólicas que acarreta. Por conta delas terem uma tendência à dificuldade da ação da insulina no organismo, que a gente chama de resistência periférica à insulina, elas desenvolvem como se fosse uma diabetes, em alguns casos. Então, por isso é mais difícil de perder peso, mas tem tratamento para isso e a gente vai abordar muito provavelmente logo mais. Eu trouxe até umas imagens que podem mostrar um ovário normal e um ovário micropolicístico. Então, como vocês estão vendo, eu não sei o que fica à direita ou à esquerda. A gente também está se acostumando com isso, também mas não sei como explicar. Está bem esclarecido. Ao centro é o útero, nas laterais nós temos as trompas, são 2 trompas, e os ovários. De um lado o ovário normal e do outro um ovário policístico. Vocês podem perceber que o ovário policístico ele é aumentado de tamanho e ele, como o próprio nome diz, tem vários cistos em torno desse estroma ovariano, que é o que a gente chama. Doutora, isso causa dor? Normalmente não. Causa dor numa situação em que esses ovários estejam muito aumentados. Caso contrário, eu até andei vendo umas perguntas no Facebook. Uma pessoa perguntou a respeito da cólica menstrual, que ela tem cólica menstrual muito intensa, se isso poderia ter a ver com síndrome de ovário policístico. Tem a pergunta da Vânia. Ela tem, né, já está diagnosticado, e ela quer saber a relação também de dores na relação sexual. Então, vamos tem as dores, né? A dor na relação sexual nós chamamos de dispareunia, né, como termo técnico, mas muito provavelmente é pelo aumento do volume ovariano. Então, de uma forma mecânica, empurra ovários aumentados. Nesse caso, deve ser por conta disso. Agora, com relação a cólicas menstruais, não é tão frequente na síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque quem tem cólica menstrual, normalmente são pacientes que ovulam, porque a cólica ela advém de ação de hormônios que são decorrentes de pacientes que ovulam. E as pacientes com síndrome de ovário policístico, elas costumam ter ciclos muito irregulares e boa parte desses ciclos não são ovulatórios. Quando a senhora fala ciclos, assim, como diz, um mês vem, outro mês não vem, que período seria normal? Isso é uma pergunta extremamente importante. Eu vejo muitas vezes o paciente no consultório dizendo, meu ciclo é muito irregular. E quando elas vão me mostrar as datas de últimas menstruações e eu anoto e vou olhar, eu vejo que tem pequenas variações, 27, 30 dias, 32 dias. É normal. Mas eu cheguei a ler uma matéria que fala que uma mulher contando uma história que ela chegou a ficar 3 vezes só no ano. E, não, aí, é possível? Aí é possível e aí com certeza é uma alteração que essa paciente tem. Então, o que eu costumo dizer é que desde o primeiro dia de sangramento vermelho vivo até o próximo dia de sangramento vermelho vivo, que seria as datas de últimas menstruações, entre 25 dias, que são ciclos curtos, até 35 dias, é normal. Mais do que isso, deve ser investigado. Um ciclo, outro, tudo bem, mas se ficar subsequente, tem mulheres que menstruam 2, 3 vezes por ano, ou mulheres que ficam o ano inteiro sem menstruar absolutamente nada, sem tomar nenhuma medicação para suspender essa menstruação, ou seja, não é fisiológico, não é natural, deve ser investigado. Eu costumo dizer o seguinte, quem menstrua bem, regular, ovula bem, irregular. Quem não ovula, não menstrua. Então, no caso da síndrome de ovário policístico, pelas irregularidades menstruais, boa parte das vezes elas têm dificuldades ovulatórias também. Mas, então, doutora, essa que já só menstruou 3 vezes no ano e, por exemplo, ela já começou com um problema. A pessoa, desde a primeira menstruação, ela já pode começar tendo o problema de ovário policístico? Essa é uma pergunta excelente, porque nós dizemos o seguinte... A jovem que tem a sua primeira menstruação, que nós chamamos de menarca,
aos 12, 13, 14, 15 anos, ela pode ter irregularidade menstrual nos primeiros anos, e isso é normal, é natural da puberdade, da adaptação do organismo e da maturidade da ação hormonal inteira daquela mocinha, né, daquela jovem. Com o passar dos anos, a gente espera que esses ciclos passem a ficar mais regulares. Existem aquelas que menstruam regularmente desde o início, desde a primeira menstruação, e outras que às vezes ficam irregulares, mas eu acho que deve procurar um ginecologista para esclarecimento, mas não necessariamente ela tem uma alteração, uma disfunção, é mais para a maturação do organismo dessa mocinha mesmo. Doutora, nós temos uma ligação, a Daniele, de Distrito Federal, tem uma pergunta para a senhora. Boa tarde, doutora. Dizem que quem tem ovários policísticos, a dificuldade para engravidar é grande. Mas eu conheço mulheres que mesmo depois do tratamento engravidaram. Isso é comum? Muito comum. E por isso que é uma afecção que assusta um pouco, mas é uma afecção que para nós é um desafio feliz, porque se soubermos tratar, soubermos diferenciar e colocar cada paciente individualmente com as suas características, com os seus sintomas e focar no objetivo principal, nós conseguimos excelentes resultados. A primeira forma de tratar, a gente não entrou no aspecto do tratamento, mas não quer dizer que ela não possa engravidar. Se essa moça perder um pouco de peso, por exemplo, se ela tiver sobrepeso e perder 5 a 10% do sobrepeso dela, às vezes nem aparece na balança, mas ela começar a atividade física, exercícios físicos, eles já são indicados de uma forma geral pela saúde, mas para paciente com síndrome de ovário policístico, ele é praticamente terapêutico, é como se fosse um tratamento. Fazer atividade física para melhorar a resistência à insulina e os transtornos que isso causa, e uma dieta que faça ajudar essa moça a perder peso. Perdendo peso, usando medicação adequada, ela pode voltar a ovular. Às vezes, sem usar medicação nenhuma, ela pode ter ciclos ovulatórios menos ao redor, né, ao torno do ano inteiro, mas num ciclo ovulatório, uma paciente desejando engravidar pode engravidar sim. Pois não, pode continuar. Numa frequência menor, numa tendência menor, por conta de ser muitos ciclos sem ovular. Vamos supor, quem menstrua 3 vezes por ano, por exemplo, como a Ana falou, vamos imaginar que ela ovulou 3 vezes num ano. Em 12 meses ela ovulou 3 vezes. Mas ela pode considerar assim, ó, é normal, porque desde a minha primeira menstruação eu sempre tive problema, então é assim mesmo, o meu organismo é assim. Não deve considerar normal. Normal que a mulher menstrue a cada mês, entre 25 e 35 dias. A média é 28 e 30, mas mais que 35, procure alguma alteração, procure alguma investigação. Às vezes nem é apenas síndrome de ovário policístico, pode ser até outra afecção, mas a mais frequente é justamente essa que nós estamos abordando hoje. E o que causa? Essa é uma pergunta que as pacientes também me fazem. E não existe uma causa definida. Foi muito estudada, existem consensos, diretrizes, é uma síndrome já bastante de diagnóstico antigo, mas a causa, a única associação que encontramos até hoje é um certo fator hereditário. Quer dizer, ou a mãe tinha, ou a tia tinha, ou a prima, irmã, mas não necessariamente. Claro, se a paciente tiver uma tendência à alteração hormonal, desenvolver resistência à insulina, ganhar peso, ela tem uma tendência a fazer alterações que nós chamamos de alterações metabólicas do próprio organismo e, com isso, alterar os seus hormônios fisiológicos e aí passar a desenvolver uma síndrome de ovário policístico. Agora, uma causa definida nós não temos. E qual é a forma de diagnosticar o ovário policístico? Primeira coisa, o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, independentemente de consenso, de exames, de microcistos no ultrassom, cistos no ultrassom, é um diagnóstico de exame físico e anamnese. Anamnese que a gente chama é tirar uma história, conversar com a paciente. Por exemplo, essa moça que chega falando, ai, doutora, mas é normal, só menstrua 3 vezes por ano mesmo, a cada 3 meses é meu normal desde a minha primeira menstruação. Eu já falo, vamos lá.
o ideal, o normal, o fisiológico, não vou chamar paciente, não vou dizer que ela está anormal na história, mas dizer que o fisiológico, o que vai dizer que está tudo em ordem com o organismo dela é ciclar regularmente. Então, começa com a história. O diagnóstico se faz com uma história clínica minuciosa, ou seja, ela já vai referir irregularidade menstrual, ciclos longos, às vezes 40, 45 dias, e ela tem que estar meio atenta, porque se a paciente não for muito atenta, ela nem percebe, fala assim, ah, tá bom, mas deu 40 dias, 45, deu 1 mês e meio, puxa, será que eu engravidei? Faz 1000 testes de gravidez, e não é, simplesmente tem alguma desordem importante para ser diagnosticada. Então, pela história clínica, e as queixas da própria paciente, ela falou, nossa, doutora, eu faço milhões de dietas, não tô tendo muita dificuldade de perder peso. Você fala, poxa, realmente, ela precisa de uma dieta mais direcionada para quem tem síndrome de ovário policístico, precisa da orientação da atividade física, precisa de talvez medicações que vão ajudá-la a perder peso e focadas ao tratamento da síndrome de ovário policístico. Bom, mas voltando à sua pergunta, além de uma boa história clínica, um excelente e minucioso exame físico. Então, o exame físico onde você vai perceber se aquela, por exemplo, se a paciente tem aquela acne que sempre teve, a acne do adolescente, uma acne que não tem a ver com aumento de hormônio masculino, ou se aquela paciente tem um excesso de pelos e examinando mesmo e perguntando se a paciente faz algum tratamento, porque hoje em dia, como tem muitos tratamentos, enfim, laser e para tirar os pelos e tudo, às vezes você acaba não identificando, mas perguntando e examinando muito bem com relação a isso. Uma pessoa que tem problema de ovário policístico ter uma pele saudável mesmo fazendo outro tratamento qualquer? Com certeza. Não necessariamente ela vai estar sempre enfrentando esse problema. Se ela tratar, ela tem um resultado? Tem resultado sim. Precisa ser um tratamento bastante direcionado. Eu digo assim, por exemplo, a pessoa não está tratando o ovário policístico, ela está tratando só a pele. É possível ela ver esse resultado? Olha, eu acredito que ela vai ver, mas é um resultado paliativo, porque a alteração vem endógena, que a gente chama, ela é metabólica e hormonal. Eu posso fazer milhões de limpezas de pele, de peelings, de usar ácidos, etc, etc, mas eu preciso entender da onde isso vem. Então, nós temos, é importante, vamos supor, o dermatologista vai tratar, mas o dermatologista sabe que pode estar associado à síndrome de ovário policístico e vai sugerir que essa paciente procure um ginecologista, até para um controle de rotina, mas para identificar se realmente tem e ajudá-la no tratamento. Então, porque é comum, né? A gente vê, por exemplo, a mulher começou a encher de espinha, corre no dermatologista, quer tomar logo um Roacutan, quer resolver isso aqui. Resolve. Essa medicação que você falou, ela resolve, ajuda a tratar de uma forma muitas vezes definitiva. Só que junto a isso, a paciente não pode continuar tendo seus distúrbios hormonais, porque senão você vai de encontro a todo um esforço, que é usar uma medicação que tem efeitos, que precisa de todo um controle de função hepática, porque é uma medicação, enfim, e tudo mais. Mas voltando ao diagnóstico, que você me perguntou, apenas para concluir a questão de como diagnosticar, antes de pensar em qualquer exame, a parte de história clínica, exame físico. E no exame físico, quem tiver a oportunidade de fazer um ultrassom no consultório ou mesmo pedir ultrassom, é nítido que você olha os ovários, olha o útero e mostra para o paciente, aparece exatamente esse aspecto que eu trouxe uma imagem, não sei se está aparecendo, que o que nós temos, essas bolinhas pretinhas são cistos. São microcistos ou cistos em volta de um ovário, que é todo esse contorno mais cinza escuro. Os aspectos esbranquiçados são alças intestinais em torno de um ovário. Há situações em que há até muito mais cistos do que tem nesse ovário, mas já dá para ver nitidamente que é um ovário aumentado de tamanho e tem toda uma característica que pode ver que o centro do ovário não tem cisto. É só na periferia, então a gente chama de um aspecto roda de carroça. E ele é bem fidedigno de síndrome de ovário policístico.
Desculpa, eu tô falando muito. Pode falar. Mas nem todas as pacientes que têm cistos no ultrassom, porque muitas vezes elas já vêm com esse diagnóstico no consultório. Olha, eu tenho síndrome de ovário policístico a vida inteira, e você vai olhar, você dá os hormônios, a mulher menstrua regularmente, às vezes ela isso é até um pouco perigoso, porque se a paciente não estiver querendo engravidar, ela para de evitar, ela fala, não engravido mesmo, porque no ovulo tem ovário policístico. Esse mito, né? Que Sim. Tendo o problema, não vai engravidar. Se ela tiver de verdade o problema, ela pode ter dificuldade em engravidar, mas não é uma impossibilidade completa. Só uma dificuldade, sim, né? Então, nós nos pautamos até para o tratamento, porque a gente diferencia entre mulheres que querem engravidar e mulheres que não querem engravidar, porque os tratamentos são completamente diferentes. A senhora entrou onde eu queria. O tratamento traz a cura, traz um bom controle. Acho que falar em cura é possível que cause um controle e cura, sim, mas prometer uma cura para uma afecção que já vem genética, que muitas vezes vem muito intensa, depende muito do grau, né, de acometimento de alterações nessa síndrome tão complexa com tantos sinais e sintomas e alterações hormonais, há controle e em alguns casos tem cura, sim. E quando há necessidade da intervenção cirúrgica? Olha, a intervenção cirúrgica ela é bastante questionável. Então, eu vou colocá-la como última instância, última hipótese de procurar tratar cirurgicamente os ovários policísticos. Até porque a gente costuma preservar ao máximo a fertilidade da mulher. As mulheres têm buscado engravidar cada vez mais tardiamente. A nossa geração, essa geração atual, muitas vezes postergam o primeiro filho. Então, abordar cirurgicamente, se houver antes uma forma clínica de tratar, seria talvez muito invasivo para aquele ovário e possa causar consequências na fertilidade dessa mulher. Então, inicialmente, se for uma paciente que não deseja engravidar e apenas tem já tem muita coisa, né? Mas assim, tem irregularidade menstrual, tem alterações de pele, tudo isso que eu citei, a queda de cabelo, a dificuldade de perder peso. Além disso, há um aumento de triglicérides associado, pode haver uma diminuição de HDL, que é um colesterol bom, que é o protetor de doença cardiovascular. Então, a gente tem que pensar sempre como uma medicina preventiva e a longo prazo, porque isso a longo prazo pode gerar alterações de tendência a problemas cardíacos, tendência a outras alterações, até câncer de endométrio, por todas as afecções, todas as alterações relacionadas ao aumento do estrogênio nessa síndrome, enfim, acaba ficando um pouco técnico isso que eu estou falando, mas nós diferenciamos pacientes que querem engravidar e não querem. As que não querem devem, nesse caso, eu não gosto muito de passar pílula para paciente, porque eu trato muito paciente que quer engravidar, né? Mas, nesse caso, as pílulas anticoncepcionais com estrogênio, porque as pílulas, elas têm estrogênio e progesterona as mais frequentes, existem as só de progesterona. As pílulas, elas são um excelente remédio para as pacientes que têm síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque elas vão fazer as pacientes menstruarem regularmente. Quem toma a pílula menstrua um reloginho, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem como escolher pílulas com estrogênio em baixa dose e não tanto altas dosagens como se usava décadas atrás. E associar progesteronas nessa pílula que tem efeitos antiandrogênicos, anti-hormônios masculinos. Por isso que ela tem o benefício de melhorar a pele com o uso dessas pílulas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nas pacientes que têm tendência à resistência periférica à insulina e dificuldade de perder peso, associar uma outra medicação, que existem vários nomes comerciais que não vêm ao caso, mas metformina, que é um hipoglicemiante oral e melhora muito, sobretudo a obesidade central. Então, os pacientes conseguem perder peso com facilidade e veem resultado nos seus esforços de fazer dietas e nos seus esforços de fazer atividade física.
Isso é muito importante. Além disso, tem casos específicos quando há aumento de um determinado hormônio masculino, de uso de alguns diuréticos para os pacientes que retêm bastante líquido. Enfim, tem outras nuances do tratamento. Se nada disso surtir efeito e a paciente está ali há muitos anos tratando, há um tempo atrás tem uma corrente que indicava uma videolaparoscopia para fazer o que nós chamamos ainda de drilling de ovários, cauterizavam esses pequenos cistos nos ovários através de videolaparoscopia. Mas eu tenho percebido nos últimos consensos e congressos que esse tipo de conduta tem caído por terra por conta das consequências a longo prazo para esse ovário. Aninha, chegou uma pergunta? Chegou. Acho que de repente a Sueli já conseguiu pegar alguma coisa, mas ainda assim para ela ver que a gente está respondendo a pergunta dela, né? A Ana Sueli. Ela tem uma filha de 10 anos e a filhinha menstruou com 10 anos. E agora, aos 11, ela está menstruando 2 vezes ao mês. É a irregularidade da adolescência, no caso dela, da pré-adolescência, porque 9, 10 anos é um pouco cedo, mas as mulheres têm menstruado cada vez mais cedo. Mas eu acho que isso tudo ainda é por uma questão de ajuste hormonal dessa mocinha. Vale a pena ela continuar acompanhando com um pediatra e eventualmente também um ginecologista que goste de pré-adolescentes e adolescentes, que tenha experiência em conversar com essas meninas, para poder até esclarecer, mostrar como é que... A gente tem moldes no consultório que mostram como é que é o trato ginecológico daquela moça, enfim, e orientar que é importante marcar o dia que menstrua, até para ela não ser pega de surpresa, está na escola, passa constrangimento, etc, etc. Porque 11 anos ainda é uma criança, né? Sim, tá começando o desenvolvimento puberal, que a gente chama. E tem outra, a Alessandra, ela toma injeção para não menstruar. E ela quer, a pergunta dela se é normal inchar. Olha, existem 2 tipos de injeção como contraceptivo. Provavelmente ela deve tomar até com fins contraceptivos, não sei, imagino que sim. Dá a entender que sim, né? Além de não querer menstruar, como opção dela. Eu não vejo problema nisso, né? É uma escolha da paciente, vamos supor. Tudo certo, só que esses injetáveis, existem 2 tipos, injetável mensal e injetável trimestral. O trimestral, como o próprio nome diz, você usa uma injeção a cada 3 meses, realmente a tendência é ficar longos períodos sem menstruar, porque é uma dose grande de progesterona a cada 90 dias, e com isso ela não menstrua mesmo. O que ela perguntou, desculpa? Se é normal o inchaço. O inchaço é porque o trimestral faz ganhar peso. Eu não gosto de dar injetável trimestral. A gente eu pessoalmente uso injetável trimestral em pacientes que têm cardiopatia ou que têm eventos tromboembólicos anteriores, acidente vascular cerebral, enfim, que não podem usar nada com estrogênio. O mensal, então, não incha? O mensal incha bem menos do que o trimestral. Não sei o que ela deve estar tomando para parar de menstruar, provavelmente é o trimestral. O mensal, ele tem estrogênio e progesterona, e o trimestral tem só progesterona. Então, o mensal incha bem menos. Agora, também tem pessoas que têm uma tendência de inchaço maior. Aí a gente pode indicar equilíbrio alimentar para isso, drenagens linfáticas, diminuir o sal da alimentação e uma série de coisas, até meias elásticas de média para grande compressão e tudo mais. Doutora, infelizmente nós temos que terminar a nossa entrevista, mas foi um prazer recebê-la. Foi um prazer muito grande poder contribuir e me sentir muito acolhida por vocês. Muito obrigada.